A paz de Cristo, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quero tratar de um assunto importantíssimo. Irei falar sobre idolatria. Um perigo que tem se alastrado dentre muitos anos no meio do povo de Deus. Convido você a abrir aí a sua Bíblia em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 20, versículo 3, 4 e 5, que diz o seguinte: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não te curvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então a palavra do Senhor, ela proíbe categoricamente a idolatria, proíbe o politeísmo, ou seja, você adorar e cultuar a vários deuses. Então o que seria idolatria? Idolatria é um culto que se presta a ídolos. Se fôssemos resumir, para de uma forma muito objetiva, tratar nesse vídeo sobre o que seria a idolatria, eu falo que é tudo que toma o lugar de Deus em nossa vida. Então tudo aquilo que venha tomar o lugar de Deus na minha vida ou na tua vida, chama-se idolatria. Por exemplo, pessoas. Tem pessoas que cultuam seu próprio corpo, tem pessoas que adoram pessoas, cantores, atores, atrizes, músicos. O emprego, adoram as comidas, os bens materiais e ao dinheiro. E em Mateus 6,24, o Senhor Jesus Cristo disse que não podeis servir a Deus e a mamon, ou seja, as riquezas. Então vamos lá. O que seria a idolatria? Na prática, o interessante é que eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 4, irei ler apenas o versículo 10. Irei aqui dar 3 colocações importantíssimas. Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 10, só que irei ler o 10. O interessante que, não, até o versículo 11, que fala sobre a tentação do Senhor Jesus Cristo. Mas eu irei destacar o versículo 10. Aqui ele estava no deserto da Judéia sendo tentado pelo inimigo. E Jesus Cristo aqui profere uma palavra importantíssima, que se eu e você aplicar em nossa vida fará total diferença para combatermos a idolatria. Veja o que é que diz. Mateus 4,10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Acabou-se. Não precisa e de maneira nenhuma é correto adorar outro Deus, dirigir orações a outro Deus. Então, eu quero trazer aqui 3 colocações importantíssimas. A primeira, que a sua adoração deve ser exclusivamente dirigida a Deus. Jamais deve haver oração a quaisquer outros deuses. Como vimos na oração do Pai Nosso. O que foi que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso? Quando orares assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então devemos adorar o quê? A Deus. Quando João vê o anjo na ilha de Patmos, ele se curva, ele diz: olha, levanta que eu sou teu conservo. Então o anjo não aceitou a adoração. For adorar Pedro, ele fez: epa, eu sou homem como você. Ou seja, os apóstolos não aceitaram a adoração, os anjos não aceitaram a adoração, e tanto na oração do Pai Nosso, Deus manda orarmos a Ele, e também Jesus Cristo disse em Mateus 4,10 que é adorar só ao Senhor Deus. Segunda colocação, devemos consagrar, ou seja, a nossa vida totalmente a Deus, mediante a sua vontade revelada na sua palavra, que chamamos de Bíblia Sagrada. Porque, como ele também disse, que nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai de quem? Da boca de Deus. Terceiro, ter como propósito de vida buscar somente a Deus. Irei dar aqui em ligeiros tempos algumas recomendações bíblicas para que você venha ver o quão terrível é a famosa idolatria. Levíticos, capítulo 19, versículo 4, nos proíbe de fazer estátuas, ídolos. Salmos 115, do versículo 4 ao 8, fala da insignificância das estátuas, fazendo uma comparação com o corpo humano, que tem olhos e não vê, nariz, mas não cheira, boca, mas não fala, ouvidos, mas não ouve, mãos, mas não apalpam. Então lê esse texto para você ver a insignificância que é um ídolo. Também em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, manda-nos
fugir da idolatria. Então só fugimos daquilo que pode ser prejudicial em nossas vidas. Em 1 João capítulo 5, versículo 21, manda nos guardar dos ídolos. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, está escrito que algumas pessoas ficariam excluídas do reino dos céus, dentre as tais, os idólatras. Apocalipse também fala, 21, versículo 8, fala que seremos extinguidos, ou seja, exterminados por completo, se porventura eu ou você vier cometer a idolatria. A idolatria, eu repito, não é só se curvar diante de outros deuses, isso é fato, mas também diante de pessoas, cultuando pessoas como seus ídolos. Admirar é uma coisa, cultuar, adorar é outra, que a adoração só pertence a ele. Ele diz que a glória dele não dá a ninguém o dinheiro, a comida, tem gente que idolatra a comida, é um glutão. Vamos seguir. Algumas verdades que você precisa saber. Você viu alguns perigos que ela traz, que é excluir do reino dos céus e a pessoa será extinguida, ou seja, exterminado por completo, quem pratica a idolatria, de acordo com Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. E vamos ver aqui algumas verdades que você precisa saber. Por trás da idolatria existem demônios, ou seja, são seres sobrenaturais que são controlados pelo diabo. Observamos que os demônios eles fazem falsos milagres. Observando isso na Bíblia Sagrada, em Apocalipse, capítulo 13, do versículo 2 ao 8, também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, se não me foge a memória, você pode ler que diz que ele também faz falsos milagres, prodígios e maravilhas para ludibriar as pessoas. O interessante é que, se você for observar algumas práticas pagãs que estão associadas com os demônios, ou seja, você vai ver que a idolatria e os demônios agora vão andar lado a lado, um se utiliza do outro. Ou seja, essas práticas são utilizadas pelo poder manipulador do demônio para me influenciar e te influenciar a caminhar num caminho chamado idolatria que nos levará para o abismo. Veja, o espiritismo, a magia negra, a leitura de sortes, a feitiçaria, a bruxaria, segundo a Bíblia, estas práticas elas vão te deixar submissos ao culto aos demônios, tirando a legalidade de Deus da sua vida e dando a legalidade da sua vida ao diabo. Então fuja da idolatria. Orar só a Deus, louvar só a Deus, adorar, que é reconhecer só a Deus, servir só a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então fuja da idolatria. É um pecado terrível, é algo abominável. Não deixe que esse mal venha invadir a tua vida. Então fuja da idolatria, porque só existe um único Deus que fez os céus e a terra. E é esse Deus que eu e você servimos, adoramos e prestamos o nosso culto racional. Um forte abraço, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. E também peço a você que ao assistir esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão e vamos todos juntos cumprir o ídolo do Senhor, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Um forte abraço, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Fiquem todos na paz.